Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que os irmãos estejam bem. Eu sou Marcos Paz, aqui da Igreja Brasil para Cristo, e damos sequência a outro vídeo abordando aí sobre a teologia sistemática, para que você possa compreender um pouco mais sobre aí o nosso curso aqui do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, nosso curso de teologia. Já vimos anteriormente uma introdução abordando sobre curso de teologia e estamos soltando alguns vídeos importantes para você conhecer as ramificações teológicas que contemplam as 36 matérias do Instituto Bíblico Brasil para Cristo. Vimos a teologia bíblica, a teologia histórica e hoje veremos a teologia sistemática. A teologia sistemática como uma outra ramificação que contempla essas matérias teológicas, que capacita o obreiro e os membros do corpo de Cristo na capacitação ao serviço cristão. A teologia sistemática, como a teologia histórica, ela também bebe da teologia bíblica. E o que é a teologia sistemática, essa ramificação? Essa ramificação ela procura entender, estudar os principais temas que os 66 livros colocam e abordam de maneira sistemática, aonde o Antigo Testamento aborda aquele tema, como no Novo Testamento aborda aquele tema, e a teologia sistemática ela une tanto no Antigo como no Novo e sistematiza de tal forma para que o aluno e a aluna possa entender e compreender e como aplicar aquele tema. Então nós temos dentre a teologia sistemática, a bibliologia, que é o estudo sobre a estrutura da Bíblia, a estrutura dos 66 livros, aonde nós estudamos sobre a inerrância, a sua veracidade, a sua infabilidade, onde nós estudamos como se deu a composição desses 66 livros, como ela foi completada. A gente aborda uma matéria, embora ela seja parte da bibliologia, chamada manuscritologia. A gente traz aí esses manuscritos, são cópias de documentos do século 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, enfim. A gente traz aí uma tabelinha, um gráfico, na qual o aluno e a aluna vai ter a ideia de como esses manuscritos. Você já deve ter ouvido falar em algumas pregações, no original tal texto diz tal coisa. Então, o original nós chamamos de autógrafos. Será que os autógrafos existem hoje ou são cópias? Como é que é isso? A gente estuda isso. Eu procuro mostrar para o aluno, por meio da tecnologia, da internet. A gente entra nos principais museus que estão digitalizados, esses manuscritos que foram achados na caverna de Qumran em 1948, onde a arqueologia, juntamente com a geografia bíblica, lá em teologia bíblica, que eu expliquei para você num vídeo anterior, que procura identificar a topografia, as regiões, enfim, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Em 1948, no século XX, foram achados potes, jarros cheios de manuscritos, pergaminhos escritos em hebraico, em grego, e a arqueologia, visitando essa caverna de Qumran e outras cavernas ali, eles têm feito um trabalho excepcional naqueles sítios arqueológicos e que tem contribuído para os avanços e as pesquisas e o desenvolvimento aí da teologia. Então a gente procura mostrar esses manuscritos aos irmãos, que tipo de papel foi produzido a Bíblia,
tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, curiosidades, enfim, né, como se deu essa complexidade de capítulos e versículos. Anteriormente, na época do Antigo Testamento e do Novo Testamento, era tudo uma coisa só, não tinha essa divisão que facilitou o entendimento das pessoas poderem compreender a revelação, que nós chamamos de perícope. Então a gente vai estudar sobre isso, então a gente ensina, então a gente capacita os irmãos e irmãs a entenderem a estrutura da Bíblia dos 66 livros. É fenomenal essa matéria. Aí a gente fala sobre as diversificadas traduções e por aí vai. A gente estuda uma outra matéria chamada teontologia, que é o estudo sobre a pessoa de Deus, né? Quem é a pessoa de Deus? Então estudamos seus atributos, suas qualificações, seus atributos incomunicáveis e comunicáveis. O que isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus? Tem tudo a ver. Então, a teontologia, ela procura estudar a pessoa de Deus, embora a gente não consiga compreender tudo sobre a pessoa de Deus, mas o que ele deixou ser revelado acerca dele está nas Escrituras Sagradas. Então, a teologia sistemática, ela bebe da teologia bíblica porque há um farto conteúdo de revelação sobre a pessoa de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Você tem isso também para a pessoa de Cristo. A matéria que nós estudamos chama-se Cristologia, o estudo sobre a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, ela é apontada nos 66 livros de maneira bastante explícita, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Então a gente procura também aí conhecer sobre a pessoa de Cristo, olhando sempre para as Escrituras Sagradas. Você tem a pneumatologia, que é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ao longo da história do cristianismo, a teologia sistemática, ela bebe da teologia bíblica, mas também bebe da teologia histórica, porque ao longo dos anos houve muitos debates acirrados sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Cristo e sobre a pessoa do Espírito Santo. Principalmente, né, na questão de Cristo, sobre a sua deidade, sua divindade e humanidade. Houve muitas controvérsias na história do cristianismo, aonde teólogos, estudiosos e outros tipos de estudiosos que não eram cristãos desejavam descaracterizar, né, a pessoa de Jesus Cristo, sem contar a pessoa também do Espírito Santo, que não é uma força. É muito comum você ver no meio cristão as pessoas identificando o Espírito Santo como se ele fosse uma força, e ele não é uma força, ele é uma pessoa. Uma pessoa tem sentimentos, tem pensamentos e tem emoções. E você vê, tanto para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você vê esses atributos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como pessoa que tem pensamentos, intelecto, que tem sentimentos, emoções e que tem vontade, volição. Então, o aluno e a aluna, eles vão ser estimulados a compreender, né, essas ramificações teológicas sistemáticas sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Cristo e sobre a pessoa do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Essas três matérias é sensacional. Também dou aula de teologia sistemática, pastor Ronaldo, pastor Laurindo. Irmãos, como é precioso a gente estudar, irmãos, a palavra de Deus. Você tem uma outra matéria chamada soteriologia, que é o estudo sobre a salvação do homem, que contempla questões do arrependimento, da conversão, da confissão do pecado,
da justificação dos pecados, da união com Cristo, da santificação e da glorificação daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a soteriologia é um estudo em que nós vamos compreendendo o meio que Deus escolheu para salvar a humanidade. Então você tem aí elementos e processos importantes que o Antigo Testamento e o Novo Testamento abordam e que é fundamental para a sua compreensão. Muita gente está errando, falando coisas totalmente deslocadas das Escrituras e queimando a soteriologia, trazendo aí desdobramentos preocupantes na questão soteriológica. Então, você vai estudar com bastante contundência essa matéria. Nós temos uma outra matéria chamada antropologia. A antropologia é o estudo sobre o homem, mas não na perspectiva das ciências, mas na perspectiva da Bíblia Sagrada. Porque com o passar dos anos, dentre a história da humanidade, isso é de história geral, você tem defensores abordando que o homem, a sua origem é de um primata, os evolucionistas, embora essa tese já caiu há muito tempo, e você tem aí, né, o criacionismo, que é a linha de pensamento evangélica, que o homem foi criado por Deus. Então a gente aborda uma antropologia bíblica, olhando na perspectiva do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tem um surgimento aí de um novo conhecimento chamado design inteligente, que trabalha a questão aí da criação, no sentido de um ser inteligente criando todas as coisas. Enfim, a gente vai abordar coisas importantes aí que contemplam a antropologia bíblica, a queda do homem, a criação do homem, por que o homem precisa desesperadamente da salvação. A gente vai trazer elementos aí do hebraico e do grego nessa matéria. A gente agrega um conhecimento para que você possa aí estar bem fundamentado. Antropologia bíblica é uma matéria que eu dou especificamente e é importantíssimo. Angeologia, que é o estudo sobre os anjos. Nós estudamos aí, olhando do ponto de vista bíblico, a criação dos anjos, suas classificações, quem são os anjos bons, por que os anjos foram criados, quais são os anjos malignos, por que esses anjos se rebelaram, por que não existe salvação de anjos, qual é a atribuição, o ministério dos anjos bons, para onde foram os anjos malignos, o que esses anjos malignos têm de representatividade no plano físico e espiritual. Então a gente vai abordar sobre angelologia. Nós temos a eclesiologia, que é o estudo sobre o desenvolvimento da igreja, trabalhando aspectos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, sobre, né, os santos, como se desenvolve, né, a igreja, desde a sua estrutura, seu corpo docente, eclesiástico, ministerial, né, as administrações que envolvem uma igreja, as administrações dos dons espirituais, de elementos que envolvem toda a organização de uma igreja, do seu corpo, do seu organismo e organização, entendendo elementos invisíveis e visíveis, enfim, temporal e eterno. É uma matéria excepcional que eu tenho estudado até os dias de hoje.
A gente vai estudar essa matéria. E, por fim, a escatologia, que é o estudo sobre o desdobramento e acontecimentos do fim. Então você tem profecias abordando no Antigo Testamento e no Novo Testamento sobre essa importância, esses desdobramentos dos últimos tempos. A gente vai identificar, fazer gráficos, tem materiais já prontos em que você vai levar para você estudar. Você tem, por exemplo, vários livros, mas eu vou destacar alguns. O livro de Daniel, o livro de Apocalipse. A gente vai entender um pouco mais sobre esses elementos escatológicos que o livro de Daniel fala, que o livro de Apocalipse fala, que os livros, por exemplo, de Mateus, Marcos, Lucas, principalmente os sinóticos, que são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Então a gente vai entendendo um pouco essa relação, profecias que aconteceram, estão para acontecer. A gente vai entender um pouco essa dinâmica, fazendo gráficos, entendendo posicionamentos teológicos, como pré-tribulação, mesotribulação, pós-tribulação, amilenismo, milenismo, pós-milenismo. Nossa, Marcos, eu não sabia que a Bíblia tratava de tantos assuntos assim. Exatamente. Então a teologia sistemática, ela bebe da teologia bíblica, como também em algumas matérias ela também bebe da teologia histórica, porque várias pessoas, vários mestres, vários pastores, ao longo dos anos da história da igreja foram desenvolvendo e ampliando aí o debate teológico. Então a gente vai aprofundando no Antigo e no Novo Testamento. São matérias essenciais para que o aluno e a aluna seja capacitado para o serviço cristão e possa servir a igreja, né, honrando as pessoas com conhecimento, as desenvolvendo e levando em consideração aí a expansão do Evangelho, né, falando do amor de Cristo às pessoas diante aí de tudo que a gente tem ouvido nesses vídeos. Queridos irmãos e irmãs, no próximo vídeo a gente vai abordar sobre a teologia prática, certo? Desejoso de se matricular? Entre em contato conosco, dia 7 de fevereiro. Nós estaremos dando início aí a mais uma turma, 7 de fevereiro de 2022, na sua capacitação ministerial. Você que é obreiro, você que é membro do corpo de Cristo, você que recebeu da parte de Deus uma vocação, já sabe. Não é hora de ficar aí, né, procrastinando. Chegou o momento de você poder estudar, ampliar essa capacitação e poder aí ser uma ferramenta nas mãos de Deus, uma bênção para a igreja, para o próximo e ser uma bênção nas mãos de Deus, tá certo? Aí no GC você tá vendo o telefone, o contato do WhatsApp. Será uma honra, um prazer poder aí tirar suas dúvidas e receber você a partir de 7 de fevereiro, você, irmão e irmã, matriculados conosco. Deus abençoe. Próximo vídeo nós vamos aí abordar sobre a outra ramificação, que é a teologia prática. Abraços fraternos, Deus abençoe, até mais.